Você já estava lendo a Bíblia e de repente percebeu um detalhe que sempre esteve ali, mas que nunca tinha notado antes? Conta aqui nos comentários qual foi o momento em que um texto ganhou um novo significado para você, porque hoje nós vamos olhar para uma história que milhões de pessoas já leram, inclusive 3 dos evangelistas escreveram, mas só um fez uma grande revelação. Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou, mas quase ninguém percebe onde João colocou essa história. Não foi em um templo, não foi diante de multidões. João coloca a ressurreição em um jardim. E se você voltar ao primeiro jardim da Bíblia, vai perceber que João estava contando algo muito maior do que apenas a ressurreição. Todos os evangelhos contam sobre a ressurreição, Mateus, Marcos, Lucas, mas João faz algo diferente. Ele desacelera a história e deixa uma mulher sozinha diante de um túmulo vazio. Maria Madalena chega ao sepulcro ainda cedo, a pedra já estava removida. Ela corre até Pedro e João e diz: "Levaram o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram." Pedro e João correm lá, entram, veem os lençóis, o sudário dobrado e depois eles simplesmente vão embora. Mas Maria não vai embora, ela fica sozinha, chorando diante do túmulo. Todos os discípulos foram embora, até os mais próximos, mas Maria permanece ali. E é exatamente nesse momento que o impossível começa a acontecer. Mas antes de entender o que acontece ali, precisamos voltar para o começo de tudo. João começa seu evangelho com uma frase muito curiosa: "No princípio era o Verbo." Ele não escolhe essas palavras por acaso, são as mesmas palavras que abrem o livro de Gênesis. João quer que o leitor perceba algo. Ele está contando a história de Jesus como o início de uma nova criação. E na primeira criação havia um lugar central, havia um jardim. No começo da Bíblia, Deus planta um jardim, o Éden. Ali estão o homem e a mulher, ali existe comunhão. Mas algo acontece naquele jardim e a escolha humana rompe tudo. A comunhão se quebra e a humanidade é expulsa daquele lugar. O jardim se fecha e a história da humanidade passa a ser marcada por perda, distância e morte. Agora, avança para João capítulo 20. Maria está lá, chorando. Ela se vira e vê um homem, não o reconhece de pronto. Ela pensa que é o jardineiro. João registra esse detalhe e pode parecer apenas um erro de Maria, mas João raramente escreve detalhes por acidente. Maria pensa que ela está falando com um jardineiro, quando na verdade ela está diante daquele que está recomeçando toda a criação. Então Jesus diz apenas uma palavra: Maria. E naquele momento ela o reconhece. Agora pense no paralelo que João está construindo. No primeiro jardim da Bíblia, uma mulher encontra alguém e a história da humanidade se quebra. Mas neste jardim, uma mulher encontra alguém e a história da humanidade começa de novo. É Jesus apresentado ali como novo Adão e o jardim se abrindo outra vez. E João ainda registra algo que seria completamente inesperado naquela época. Jesus confia a uma mulher a primeira mensagem da ressurreição. Em uma sociedade onde o testemunho feminino quase não tinha valor público, é justamente Maria Madalena quem recebe esta missão. Vá e diga aos meus irmãos. A primeira pessoa a anunciar que Jesus venceu a morte foi Maria. Mas talvez o detalhe mais profundo dessa história não esteja apenas no túmulo, nem nos lençóis, nem no sudário dobrado. O detalhe está em quem permaneceu. Todos foram embora, mas Maria ficou. E quem permanece, vê primeiro. Se esse detalhe mudou a forma como você vê essa história, escreva uma palavra nos comentários: jardim. Quero ver quantas pessoas perceberam esse paralelo que João construiu. No próximo vídeo, vamos revelar outros detalhes da Bíblia que quase ninguém percebe.